Eu sou a Elioinai, estou acompanhada dos meus amigos Sara e Dário, estudantes do curso de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco, e nós vamos entrevistar hoje o jornalista Moab Augusto, apresentador do Brasil Urgente Pernambuco. Vamos questioná-lo sobre ética no jornalismo. Ética no jornalismo ou jornalismo na ética? Olha, eu acho que os dois se aplicam muito bem o que a gente faz. As duas formas, ética no jornalismo, jornalismo na ética. E pelo o trabalho que eu desempenho mesmo, hoje em dia, que é o jornalismo policial, eu já trabalhei com tantas outras coisas, independente de estar hoje com o jornalismo policial ou o jornalismo do cotidiano mesmo, esportivo, eu acho que o jornalista ele tem que trabalhar com a verdade. Acima de tudo, tem que trabalhar com a verdade, doa em quem doer. Então você consegue fazer um trabalho limpo, um trabalho de fato voltado para o público, porque o jornalismo é isso, é você trabalhar com prestação de serviço, você fazer desempenhar um papel não somente de comunicador, é você desempenhar um papel de prestador de serviço e utilizar a sua profissão para ajudar as pessoas. Então, em primeiro lugar, a verdade. Qual a sua opinião sobre as novas questões éticas introduzidas na nova mídia, como o Facebook, o WhatsApp, etc.? Olha, é você saber trabalhar com esse tipo de ferramenta primeiro para poder comunicar às pessoas, né? Saber utilizá-la bem. Você vê que recentemente alguns episódios trágicos que a gente acabou vivenciando, morte de Eduardo Campos, algumas tragédias nacionais também, que a de Eduardo Campos não deixou de ser nacional, estava mais perto da gente, né? Porque um gestor público daqui, mas abalou o mundo todo, né? Algumas pessoas até saindo do jornalismo utilizaram de rede social, dessa história de você estar perto do problema, fotografar, postar na hora, né, para utilizar isso aí de maneira indevida. E o jornalismo, em contrapartida, quando entrou nisso, usou meio que de gaiatice, né? Porque nem todo mundo, hoje em dia, sabe utilizar uma rede social. Nem todo mundo. Todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, tem Twitter, mas nem todo mundo sabe utilizar. E eu acho que a resposta do jornalismo para isso, para esse comportamento dessas pessoas, até teve uma senhora que até procurou a gente aqui, porque ela tirou uma foto fazendo uma selfie no caixão do governador, de Eduardo Campos. E depois ela foi muito criticada, né, e queria desfazer isso aí. Então, a maneira como o jornalismo se apropriou desse comportamento das pessoas foi muito complicado. A resposta deveria ser diferente, porque como a gente tem a função também de ajudar, né, era ajudar as pessoas a se orientarem de como utilizar de fato a rede social. Eu acho que os grandes veículos que se aproveitaram desse momento para fazer reportagens retratando essa situação de gente que fez selfie disso, daquilo, outro, de caixão, deveria ter usado um comportamento mais sério para tratar do assunto, né? Existe liberdade em fazer um jornalismo ético? Depende de onde você trabalha, depende do assunto, depende de muita coisa, né? O jornalista às vezes é ético. Ele quer trabalhar com ética, mas aí esbarra em determinados interesses da empresa, da sua chefia. Aí nem sempre existe liberdade para se trabalhar com ética, né? Agora, cabe ao jornalista se comportar de uma maneira diferente diante disso. E, de toda forma, tentar trabalhar com verdade, não ocultar informação, né? Porque o que a empresa vai deixar de dar fica a cargo da empresa. Mas o jornalista tem que fazer a sua parte. Ele não pode deixar de fazer, independente de ameaça de que seja demitido, seja lá o que for. Para que serve a ética do jornalismo no país em que vivemos? Rapaz, a ética, hoje no país em que a gente vive, ela serve, como eu até falei para vocês no começo um pouco, é para trabalhar e mostrar a verdade ao povo, né? Você vê que hoje a gente está numa situação muito complicada política, envolvendo escândalos de corrupção com pessoas que estão hoje em dia no poder. Então o jornalismo ético ele não pode deixar de deixar claro isso aí para a sociedade, porque senão ele não está prestando serviço, ele não está ajudando as pessoas, ele não está comunicando o que de fato deve ser comunicado.
né? Então, hoje em dia, o jornalismo ético nesse país é trabalhando com a verdade, mostrando os problemas, doem quem doer, independente de quem seja atingido. Com base no código de ética da sua profissão, defina-se como jornalista. Olha, é bem difícil, viu? É bem difícil. Eu nunca me coloquei numa situação dessa não, de ter que me definir. Mas eu tento trabalhar para ajudar as pessoas. Eu tento trabalhar, usar da minha profissão, porque eu digo que o jornalista ele tem um pouco de assistente social, ele tem um pouco de psicólogo, tudo dentro do seu limite. A gente não vai se meter a ser o que não é, né? Mas o jornalista, ele como tem a função também um pouco de orientador e de ajudar, eu acho que é isso. A gente passa por tantas profissões para poder comunicar ao povo de casa, principalmente quando a gente trabalha com jornalismo de opinião. A minha opinião não é soberana, a minha opinião ninguém é obrigado a aceitar, mas eu tenho que ter esse limite. Eu tenho que ter esse limite, tenho que ter respeito ao público. Então, eu hoje, baseado no código de ética, eu me definia como jornalista trabalhando com base no respeito, respeitar as pessoas que estão me assistindo. É assim que a gente conquista a confiança do povo, conquista a confiança da empresa e se mostra um pouco também, né? E se mostra um pouco de como a gente é. Você tem que colocar a sua personalidade também no que você faz, senão você não está trabalhando com verdade.